Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa onde quer que você esteja, levando o meu trabalho e a Cultive até você. Que legal, que bacana ter sua companhia e aula após aula, tenho certeza que é motivo de muita alegria, muita satisfação poder estar aqui gravando, preparando aulas para vocês, legal? Bom, nessa aula eu quero trazer para você um detalhe muito importante a respeito de lógica, raciocínio lógico, que é a aplicação dos operadores. Em outras oportunidades, tivemos a ideia de como funcionam esses operadores lógicos. Quem são eles? O e, o ou, o se então, o se e somente se. Se você não assistiu, vale muito a pena conferir, para você ficar um pouco mais íntimo desses operadores. Agora, eu vou partir do pressuposto que você já viu comigo quais são os operadores lógicos, quais são os principais deles, e eu preciso que você entenda que esses operadores, eles estão inseridos em provas de raciocínio lógico, estão inseridos no meio do texto, e você precisa identificar para conseguir trabalhar e fazer um trabalho bacana, tá certo? Então muita gente fala assim, Brian, eu entendo tudo na aula, mas daí eu vou resolver exercício e não consigo fazer nada. Então essa aula é exatamente para isso. Eu acho tão importante quanto qualquer outra, saber tirar as informações a partir dos textos que foram fornecidos, legal? Vamos comigo então? Olha só, primeira questão, já começa com o SESC e o UNB. Diz assim, ó, com relação às proposições lógicas, julgue o próximo item. A expressão como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violências fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo é uma proposição lógica que pode ser representada por P seta Q, em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. É verdade isso? Tá certo ou tá errado? Olha, galera, eu sinto muito, mas tá bem errado essa ideia. Mas, André, por que tá errado? Primeiro, você sabe o que é P seta Q? A gente viu em outra oportunidade. Quando você fala em P seta Q, você está dizendo assim, ó, C, P, e então Q. Esse é o primeiro ponto. Se P, então Q. Olha a frase que ele deu. Como não se indignar assistindo todos os dias a atos e violências fortuitos, estampado em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo. Você viu em algum momento nessa frase a ideia do se e então? Lembre-se, se e então. Se tem premissa, então tem tese. Não tem nada a ver. E tem mais um ponto grave sobre o estudo de lógica aqui. É que eu estou fazendo uma pergunta. Você não aguenta ouvir lá nas outras aulas? Perguntas, ordens e exclamações não são consideradas proposições. Então esse item está bem errado. Primeiro, porque é uma pergunta. E segundo, porque a simbologia do condicional está completamente fora do contexto. Legal? Vamos para mais uma? Vamos então? Mais uma questão. Ó. Com relação às proposições lógicas, ele diz o seguinte. Viva Mandela, gritava a multidão entusiasmada. Estará corretamente representada por meio desta simbologia, onde P e Q são proposições lógicas adequadamente escolhidas. Então agora ele mudou a frase, mudou o operador e está te perguntando, será que está correto fazer essa análise, hein, moçada? E aí, o que você acha? Sim ou não? Boa, se você falou que está errado, mais uma vez você está acertando. Mas por que está errado? Porque quando você fala P e Q com esse conectivo, você está se referindo a P ou Q. É isso, proposição P ou proposição Q. A ideia da disjunção. E não tem P ou Q nada aqui, ó. Viva Mandela, gritava a multidão entusiasmada. Primeiro até que tem uma exclamação. E lembre-se, perguntas, ordens e exclamações não são consideradas proposições. Logo, mais um item errado aí. Legal? Aí você fala assim, ó, Brian, é que eu estava vendo umas questões ali, os enunciados são bem grandes.
Fato, verdade. Os enunciados sobre raciocínio lógico, na maioria das provas, eles colocam textos, desculpa falar, mas meio desnecessários. Principalmente em prova do CESP. Eles costumam colocar muitas informações ali que não fariam muita necessidade, tá? Por exemplo, ó, ele quer explicar para você na hora da prova coisas que a gente explica ao longo da aula. Ele vai falar sobre a lógica, vai falar que tem que ser verdadeiro ou falso, que não há uma terceira possibilidade. Ele faz toda uma explicação, mas no final é mais do mesmo, porque se você souber o que é a proposição, quais são os conectivos, quais são os operadores, você não vai se assustar na hora da prova. Eu tirei essa informação, recortei o texto aqui, sei que a fonte não ficou das melhores e tal, mas para você perceber o que cai na prova, qual é o objeto da questão da prova. Senão você fala assim, nossa, tudo tão fácil, você pega lá para fazer e fala, meu Deus, não sei nada. Então calma. Agora, embaixo de todo esse texto vem a pergunta. Olha lá a pergunta, ó. Tendo como referência as informações acima, que era o texto, julgue o item que segue. Nas sentenças abaixo, A e D são proposições. E aí? Será que A e D são proposições? Vamos lá. 12 é menor do que 6. Fala assim, Brian, tá errado. 12 não é menor do que 6. Tá, mas é falso. Se é uma frase falsa, o que você acha? Do ponto de vista lógico, é proposição. Lembra? Verdadeiro ou falso? Ah, é, né? Claro, é falso, mas é proposição. Para que time você torce? Para qual time você torce? Ei, você que está assistindo aí, para qual time você torce? Isso é proposição? Não, essa aqui não é proposição. Por que não é proposição? Porque perguntas, ordens e exclamações não são consideradas proposições. Mais uma, x mais 3 é maior que 10. X mais 3 é maior que 10. É proposição ou não? Não sei, Brian. Pensa um pouquinho. X mais 3 é maior que 10. É ou não é proposição? Não é proposição. Por que não é proposição? Porque é uma sentença aberta. Toda vez que você coloca a variável, nós deixamos a sentença aberta. Isso faz com que nós não tenhamos proposições. Perfeito? Vamos para mais uma? Existe vida após a morte. Tem verbo? É declarativo? Pode ser classificado em verdadeiro ou falso? Então pronto, então é proposição. A e a D são proposições, o que faz com que o nosso item esteja certo, legal? Então não se assuste, não se desespere, os enunciados vão ser grandes, mas isso não significa que é impossível de fazer, legal? Vamos para frente? Vamos lá então, mais uma, olha só, mais um enunciado grandão aí para você, ó. Diz assim: considere que as letras P, Q e R representam proposições. E os símbolos, vamos lá, negação, conjunção e condicional então. Legal? Olha lá, o não, o e o então. Na lógica proposicional, qual se trata da expressão do raciocínio por meio de proposições que são avaliadas como verdadeira ou falsa? Ele diz o seguinte, ó, mas nunca ambos. Esses operadores são definidos para cada valoração atribuída às letras da proposição, conforme mostra a tabela abaixo. Veja que o que está escrito no texto é só repeteco do que eu estou te falando. Proposição é verdadeira ou é falsa, depende do conectivo que você está usando. Ele montou uma tabela aqui, ó, para te mostrar como que funciona isso. A gente vai discutir só tabelas daqui a pouco, numa outra oportunidade. E aí, vamos ao texto. Suponha que P represente a proposição hoje choveu. Q represente a proposição José foi à praia. E R represente a proposição Maria foi ao comércio. Com base nessas informações e no texto, julgue o item assim, ó. A sentença hoje choveu e José não foi à praia pode ser escrita pela simbologia que está ali? E aí, será que a simbologia está alinhada com o nosso texto? Tá ou não tá? Vamos lá? P. O que significa a proposição P mesmo? Hoje choveu. O que é o acento circunflexo mesmo? E. Fantástico. E.
O que é o símbolo ao lado do que mesmo? Negação. Qual que é a negação de José foi à praia? José não foi à praia. Não foi à praia. Então, note que o texto está corretamente representado pela simbologia. E a simbologia está alinhada com o texto. Portanto, se esse texto e a simbologia estão alinhados, logo o nosso item está certo. Legal? Mais um item certo aí para você. Veja que é tranquilo trabalhar com proposições lógicas, desde que você conheça a simbologia. Saiba que não são tantos operadores lógicos assim e que basta aplicar cada um deles no momento correto. Perfeito? Vamos para mais uma? Vamos fazer mais uma questão? Ó, eu quero pedir um favor para você agora. Para o vídeo, tenta resolver a questão, veja o que você acha. Para, tenta ver e depois preste atenção no nosso comentário. Pode ser? Vamos com tudo então, mais uma. Ó, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. A resposta branda acalma o coração irado. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases, julgue o item a seguinte. A primeira frase é composta de 2 proposições lógicas simples, unidas pelo conectivo da conjunção. E aí? Conjunção. Você que já viu comigo, tá junto comigo no raciocínio lógico. O que é a conjunção? Boa, garoto. Conjunção é o uso do conectivo e. Legal. Conectivo E. Uso conectivo E. Show. Olha lá na primeira frase. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Aparece conectivo E? Sim ou não? Sim. Então pronto, né? Se aparece conectivo E, tem uma frase antes do E, tem uma frase depois do E. Então são 2 frases coladas pelo conectivo E. Posso ir para a próxima questão? Tá certo, tá certo. Você fala, não, cara. Não tá. Tá errado. Não, Bra, você errou o gabarito, não pode. CESP errou o gabarito. Não. Mas por que não está errado então, André? Claro, porque perguntas, ordens e exclamações não são consideradas proposições. Então veja comigo, quando eu falo assim, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho, não é considerado 2 proposições ligadas pelo conectivo E por um entrave muito simples. É porque não temos 2 proposições, e sim temos 2 ordens. E lembre-se, perguntas, ordens e exclamações não são proposições. Então quando você fala assim, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho, é como se você estivesse brigando com o moleque. Filho meu, ei, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Ele está dando uma ordem. Exatamente por isso está errado. Ordem não é proposição. Então o problema da questão não é o fato de não ter o conectivo e sim o fato de não ter a proposição. Não tem 2 ideias, 2 proposições ligadas pelo conectivo E. Nós temos sim 2 ordens ligadas pelo conectivo E. Louco, né? Muito bem. Vamos para a próxima. Mas, Brian, a mesma questão ele fez 4 perguntas, é muito comum isso. Ele coloca um texto e faz um monte de perguntas sobre o texto. Olha lá. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. A resposta branda acalma o coração irado. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases acima, julgue o item seguinte. A segunda frase é uma proposição lógica simples. E aí, é verdadeiro ou é falso isso? Na segunda frase eu tenho uma proposição lógica simples. Olha lá. A resposta branda acalma o coração irado. Eu estou declarando alguma coisa? A resposta branda acalma o coração irado. Tem verbo? Acalmar. Estou declarando? Tô. Pode ser verdadeira? Tem pessoas que se acalmam com a resposta branda? Tem pessoas que não se acalmam. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, tem verbo, é uma estrutura declarativa, então, certinho. A resposta branda acalma o coração irado é um item correto, tá certo. É uma proposição lógica simples. Bacana? Vamos para a terceira? Ó. A terceira frase é uma proposição lógica composta. E aí? Olha para a terceira frase, ó.
O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. E aí? É verdade que essa é uma proposição lógica composta? Você fala, Brian, que eu esqueci o que é uma proposição lógica composta. Lembre-se, uma proposição lógica composta é aquela que nós formamos a partir de duas proposições lógicas simples. Antes e depois do conectivo. Antes e depois do conectivo. Então, antes tem uma proposição, depois tem outra proposição, e juntas elas formam uma proposição composta. Será que é verdadeira essa analogia? O que você acha? O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Só do jeito que eu expliquei já matou a questão, ó. Tá errado. Tá errado por um motivo muito simples. Porque eu não consigo dizer que há uma proposição antes da conjunção e outra depois da conjunção. Ou seja, se eu trabalhar assim, ó, o orgulho não é uma proposição lógica simples. Por isso, esse conectivo E não está com a ideia de ligar duas proposições. Ela está com a ideia de ligar duas condições apenas, que é o estado de orgulho e o estado de vaidade. E não duas frases. Por exemplo, o orgulho é a porta de entrada da ruína do homem e a vaidade seria o seu fracasso total. Por exemplo. Aí sim, se o orgulho é a porta de entrada da ruína do homem e o fracasso é a sua destruição total, aí beleza, antes e depois, no meio tem o conectivo E. Mas nesse caso, não é considerado uma conjunção. Repara a profundidade que a gente está chegando em nossa aula, quando você pensa da seguinte forma, não é todo E que é conjunção de ligar proposições. Não é porque tem E que você vai colocando o símbolo de conjunção dizendo que é operador lógico, não. Tem que ter duas proposições, duas sentenças declarativas abertas, caso contrário, nada feito. Legal? Vamos para mais uma? Vamos lá então, mais uma questão, ó. Mesmo texto. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. A resposta branda calma o coração irado. O orgulho e a vaidade são as portas da entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases acima, julgue o item seguinte. A quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem 2 conectivos lógicos. E aí? Quero saber de você que está nos assistindo. É verdade isso? Na quarta frase, eu tenho 2 conectivos lógicos? Aí você fala assim, Brian, deixa eu ver aqui, peraí. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Olha lá, o filho ser honesto é uma proposição. O pai é exemplo de integridade é outra proposição. Perfeito? Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Se uma, então a outra. Isso representam 2 conectivos lógicos? Não, cara, tá errado. E por que está errado? Porque quando eu falo no condicional, vamos registrar isso aqui, ó. Quando se referimos a um condicional, todo condicional, ele é do tipo se uma proposição, então outra. É se P, então que. E é o mesmo operador, entenda? O se não é uma coisa e o então não é outra. É se é uma coisa, então outra. Se tem premissa, então tem tese. Repare, se o filho é honesto, o pai é exemplo de integridade. Se e então. Não são 2 conectivos lógicos, é um apenas. Só tem um conectivo lógico aí, não tem 2 não. Legal? Bacana, hein? Maravilha. Vamos para mais uma, ó. Considere as seguintes proposições lógicas representadas pelas letras P, Q, R e S. Legal? Diz assim, ó. Nesse país, o direito é respeitado. O país é próspero. O cidadão se sente seguro. Todos os trabalhadores têm emprego. Essas são as 4 declarações. E aí ele diz o seguinte, ó. Considere também os símbolos. Vamos lá? Do O, do E, do se então e da negação, que é o não. Com base nas informações, julgue o item, ó. A proposição, nesse país o direito é respeitado, mas o cidadão não se sente seguro.
Falamos uma outra ocasião e chamei demais sua atenção. Falei, olha, muitas vezes as bancas de concurso público trazem alguma versão no mínimo diferente para tentar te confundir. Esse é um caso. O uso do conectivo mas, a gente falou em outra oportunidade, se você não estava lá, anota aí, hein? Quando se fala do conectivo mas, eu estou usando a ideia do e, da conjunção. Então eu estou dizendo assim, ó, neste país o direito é respeitado. Se o direito é respeitado, é porque acontece a proposição P. Mas, que é a ideia do nosso acento circunflexo, conectivo e, o cidadão não se sente seguro. O cidadão não se sente seguro é a negação da frase o cidadão se sente seguro. Então é P e não R. Exatamente o que ele está dizendo, ó. P e não R. Se é P e não R, então o item está certo, está correto aí. Maravilha? Note a ideia muito importante acerca de raciocínio lógico, que você precisa ter clareza que a simbologia vira texto e o texto vira simbologia. Sem essa passagem, você não consegue nem discutir a simbologia de forma adequada, muito menos resolver as questões que são propostas. Legal? Vamos para mais uma? Claro, vamos para mais uma, ó. Mesma coisa, são as mesmas frases, só que agora ele está dizendo assim, ó, a proposição, se o país é próspero, então todos os trabalhadores têm emprego. Eu posso garantir que a simbologia está alinhada com o texto? Se o país é próximo, então todos os operadores têm emprego? Bom, a seta está, né? Porque a seta significa condicional, e de fato eu tenho condicional aqui. Se acontece o quê? Acontece o quê? O país é próspero. Perfeito. Então, acontece o S. O que acontecer o S? Qual que é a consequência? Todos os trabalhadores têm emprego. Então, veja qual é a premissa. Se o país é próspero, então eu concluo que todos os trabalhadores têm emprego. Perfeito, fantástica. A simbologia está alinhada com o texto. Ou seja, a frase que foi escrita tem exatamente esses símbolos lógicos. Portanto, mais uma questão, mais um item certo para nós aí. Legal? Vamos para mais uma? Olha só. Próximo. Mesmas frases, hein? Eu quero saber o seguinte. A proposição, o país ser próspero e todos os trabalhadores terem emprego é uma consequência de, nesse país, o direito é respeitado. Pode ser representada por meio dessa simbologia? Tá certo ou está errado? O que você acha? Vamos lá? Boa, tá muito errado. Fala, Brian, mas para mim que estava certo. Porque olha só, o país ser próspero é exatamente o que diz a proposição que. Você falou para mim que o acento circunflexo é o E. Você falou também, ó, que todos os trabalhadores têm emprego. Todos os trabalhadores têm emprego é o que diz o S. Perfeito. Todos os trabalhadores têm emprego. Note que aí já está o erro, porque ele está dizendo que é R, tá vendo? Ó? E é S. Tá, mas tem mais um detalhe. Se é uma consequência, o que é uma consequência? É uma conclusão. E a conclusão é a segunda parte do condicional, não a primeira. Então, eu coloquei a conclusão no lugar da premissa, tá vendo? Se seria uma consequência, eu teria que dizer o seguinte, olha, se neste país o direito for respeitado, ou se nesse país o direito é respeitado, então vem a consequência. Qual que é a consequência? O país é próspero e todos os trabalhadores têm emprego. Note que por mais que a letra estivesse correta aqui, ó, continuaria falso, porque a consequência é a conclusão, e a conclusão é a segunda parte do condicional, jamais a primeira. Perfeito? Então, para que fosse conclusão, para que ficasse bacana, eu teria que dizer assim, ó, se neste país o direito é respeitado, então o país é próspero e todos os trabalhadores têm emprego. Aí sim eu teria uma consequência. Legal? Bacana, hein? Vamos para frente. Mais uma. Olha só. Outro texto que vai um monte de questão aí.
Diz assim: considere que as letras P, Q, R, T representem proposições e que os símbolos são os que você já conhece, ó, não, e, ou e então. Legal. Na lógica proposicional, cada proposição tem um único valor, que é verdadeiro ou falso, tudo que você já sabe. Afirmação número 1. Fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam. Afirmação número 2. Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde. Afirmação 3. Se fumar não faz bem à saúde, então deve ser proibido. Afirmação 4. Se fumar não faz bem à saúde e não é verdade que muitos europeus fumam, então fumar deve ser proibido. Tanto é falso que fumar não faz bem à saúde, como é falso que fumar deve ser proibido. Consequentemente, muitos europeus fumam. Aí vem a seguinte organização. Olha lá. Proposição P. Fumar deve ser proibido. Proposição Q. Fumar deve ser encorajado. Proposição R. Fumar não faz bem à saúde. Proposição T. Muitos europeus fumam. Pergunta: a sentença de número 1 pode ser escrita por meio desta simbologia? Vamos lá, o que diz a proposição P? Fumar deve ser proibido e muitos europeus não fumam. Veja que é a negação de T. É isso que a sentença número 1 diz? Que fumar deve ser proibido e que muitos europeus não fumam? Fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam. E aí, tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque ele pediu no texto que a negação de T, tá vendo? Ó, é a negação. E a negação é dizer não para a proposição. Portanto, está errado. Se fosse para dizer exatamente o que está no texto, nós teríamos que cair, né? Nós teríamos que derrubar o nosso símbolo de negação aqui, ó, moçada. Essa negação pularia fora. E teria que dizer assim, ó: fumar deve ser proibido e muitos europeus fumam. Não com a negação. Legal? Vamos para mais uma? Sentença de número 2. Tá, qual que é a sentença 2? Coloquei ali, ó. Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde. Pergunta: a sentença número 2 está devidamente alinhada com a simbologia? P diz que fumar deve ser proibido. E aqui está escrito dizer que fumar não deve ser proibido. Até aqui, maravilha. Foi feita a negação. A proposição R diz que fumar não faz bem à saúde. E aqui ele está dizendo que fumar faz bem à saúde. Se um diz que não faz e o texto está dizendo que faz, é porque também foi feita corretamente a negação da proposição R. Qual é o conectivo? Qual é a cola entre eles? É o conectivo E. Então está perfeito. Foi negada a informação da tabela, foi negada a outra informação da tabela e colamos elas com o conectivo E. Então o nosso item está certinho aí. Maravilha? Vamos para mais uma? Vamos lá. A sentença número 3 pode ser representada pela simbologia do condicional. E aí, o que você acha? Está certo ou está errado? Vamos ver? Olha só. Se fumar não faz bem à saúde, deve ser proibido. Muita atenção aqui, porque o CESP e outras grandes bancas do país, eles costumam esconder ou até mesmo omitir algumas informações. Por exemplo, ó, no lugar dessa vírgula aqui, cabe tranquilamente o uso do então. Olha lá, se fumar não faz bem à saúde, então deve ser proibido. Legal? Fumar não faz bem à saúde, R. Então, P deve ser proibido. Legal. Tá certinho. Ele disse a premissa que não faz bem à saúde e a tese, a conclusão é que deve ser proibido. Então, mais um item, mais uma questão correta aí para vocês. Legal? Vamos para mais uma? Olha só. A sentença de número 4, será que está corretamente representado com essa simbologia? E aí, será que a simbologia está alinhada com o texto? Aí você fala assim, Brian, eu não faço ideia qual que é a sentença número 4, eu imaginei. Então, coloquei aqui para você, ó. Se
fumar não faz bem à saúde. O que significa dizer que fumar não faz bem à saúde? Proposição R. Perfeito? Aí ele diz assim, ó. Não é verdade que muitos europeus fumam. Se não é verdade, é para negar o fato de muitos europeus fumam. Então, não é verdade, é a negação que muitos europeus fumam. Então, fumar deve ser proibido. Note que aconteceu certinho, ó. R, fumar não faz bem à saúde. E, preciso negar que muitos europeus fumam, ou seja, não é verdade que muitos europeus fumam, então fumar deve ser proibido. Repare que a simbologia ficou completamente alinhada com o nosso texto aí. Portanto, mais um item, mais uma questão certa para nós. Veja o quanto é importante você saber identificar a simbologia no texto e o texto dentro da simbologia. Caso contrário, cara, você não vai conseguir sair do 0 a 0, principalmente em questões mais sofisticadas de lógica aí, tá certo? Vamos para a última? A sentença 5 pode ser corretamente representada por essa simbologia? Vamos lá? Muito bem. Tanto é falso que fumar não faz bem à saúde, como é falso que fumar deve ser proibido, consequentemente, muitos europeus fumam. Repare, ó, muitos europeus fumam é a consequência. Se muitos europeus fumam já é a consequência, olha onde é que está o erro aqui, ó. Nem precisa discutir o resto. Está errado. A consequência é a tese. Então eu teria que falar assim, ó, fumar não faz bem à saúde. Perfeito, é falso. E é falso que fumar deve ser proibido. Perfeito. A consequência é que muitos europeus fumam. Mas isso é a consequência. Note que o nosso contexto está trocado. A premissa virou tese e a tese virou premissa. Lembra que eu falei? O condicional é o operador lógico, é o conectivo lógico mais cobrado em prova. Os caras vão muito em cima dele, tenha certeza. Eles vão bater muito forte em cima desse conectivo chamado de condicional. Perfeito? Vamos para mais uma então? Mais uma, ó. Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto, portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema. Premissa número 1. Eu não sou traficante, eu sou usuário. Premissa número 2. Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de drogas e teria escondido. Como eu sou usuário, eu não levo uma grande quantidade, não escondi a droga. Conclusão. Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item a seguir. Se P e Q representam, respectivamente, eu não sou traficante, e o Q representa eu sou usuário. A premissa número 1 está corretamente representada pela simbologia P e R. P e R, eu não sou traficante. P, eu sou usuário. Então ele não é traficante e ele é usuário. Sendo assim, tá certinho, é correto, da maneira que ele falou. Olha lá, eu não sou traficante, uma proposição. E eu sou usuário, outra proposição. Então eu estou colando duas proposições usando o conectivo e aí. Bacana? Legal? Muito bem. Agora você já viu comigo como que funciona a ideia de tirar o texto e fazer a simbologia. Depois de fazer simbologia a partir do texto. Essa ponte tem que estar muito bacana, por isso só separei exercícios para a gente resolver, só questões. Agora que você já viu como se interpreta questões de raciocínio lógico, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho melhor com as tabelas, mostrar mais características desses operadores lógicos para que você fique mais à vontade. E aí depois voltar para os textos, mas daí mergulhar nesse universo lógico, tá certo? Então, o nosso próximo passo,
Vamos conhecer mais sobre a simbologia, vamos conhecer profundamente os operadores lógicos para que depois a gente consiga resolver questões usando as características e as propriedades lógicas, tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aberto a sua cabeça de como tirar aí as informações a partir do enunciado. Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, forte abraço, tchau, tchau!